Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. Eu estou muito feliz de mais uma vez poder me encontrar com você através da TV, da internet, no YouTube, para a gente conversar sobre questões da nossa saúde mental, de sociedade, de vida. É uma das coisas que a gente mais prioriza, trazer luz aos assuntos do dia a dia. Hoje não vai ser diferente, mas antes da gente começar, eu quero te agradecer por você sempre compartilhar, comentar, indicar os nossos podcasts pelo YouTube, mandar pelo WhatsApp. Sempre quando tem um assunto específico, eu sei que tem muita gente que pega lá o link e envia para familiares, amigos, parceiros, membros de igrejas, enfim. Muito obrigado pela sua parceria e seu apoio. É bom demais poder contar com você. Hoje, no nosso Psicologia e Propósito, a gente vai falar sobre um assunto que chama a atenção. Nas últimas pesquisas, 1 em cada 31 crianças é diagnosticada com autismo, o transtorno do espectro autista. Esses números aumentaram em grandes proporções. Há cerca de 10 anos atrás, o número era de 1 a cada 100, agora 1 para 31. Porém, a previsão, eu estive conversando com um dos diretores de uma grande rede de saúde aqui no Rio de Janeiro e ele me apontou que a projeção é de 1 para 1 em 2030. Será que estamos preparados para receber crianças com transtorno do espectro autista nas escolas, nas igrejas, nos grupos sociais, nos clubes, academias? Será? É por isso que a gente hoje vai falar sobre a inclusão da criança atípica. Atípico é porque é diferente do típico. É atípico, é não típico. Eu não gosto de usar o termo diferente, porque cada um é um. Se fosse assim, todos seriam diferentes. Somos assim. Se embora sejamos seres humanos, mas cada um tem sua particularidade. Mas a criança atípica, ela tem algumas características bem marcantes, como o transtorno no neurodesenvolvimento, que é o que engloba o transtorno do espectro autista. A gente hoje vai conversar com a assistente social Ana Ruth. Ela está com a gente aqui e vai falar um pouco sobre um projeto para inclusão. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É bom demais receber você. Já conheço você há tanto tempo, não é? Verdade. Eu acho que desde quando eu comecei na TV, eu já ouvia falar seu nome e depois verdade. A gente pôde ter essa oportunidade de estar juntos em parceria, trabalhando. E já te entrevistei algumas vezes, já falamos várias vezes sobre vários assuntos e hoje... inclusão de criança atípica. É verdade. Obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Nada, boa noite. Eu te agradeço por estar aqui, esse convite maravilhoso. É um trabalho que eu gosto de fazer com crianças. São 2 segmentos que eu gosto. É mulheres e crianças e adolescentes. Então, são braços do assistencialismo, né? Do assistente social, né? Nem só do assistencialismo, porque é outra palavra também que eu não gosto muito de usar, não. Mas o assistente social, ele trabalha com algumas frentes, né? Tem aqueles que trabalham com idosos, tem aqueles que trabalham com crianças, com pessoas em situação de rua, tem várias. Suas preferenciais? A minha área está voltada para a questão violência da mulher, e criança e adolescente. E família como um todo, né? Você recebe muitos desses casos de violência contra a mulher? Muita coisa. É mesmo? Muita coisa, você não tem noção. Inclusive, a gente fez até um grupo de mulheres, mas de todas as outras regiões, assim, não são evangélicas, mas não é da Igreja da Graça, de outras igrejas. E a gente fez um trabalho, e cada um conta a sua experiência, né? Sua vivência. Imagino, hein? Marcadas para o propósito. É complexo, porque as histórias de cada uma traz assim particularidades que a gente, ouvindo, parece mentira. É verdade, né? Sim. Eu soube de casos de mulheres que hoje são uma mãe atípica, né? São mães atípicas, mas que já viveram com o trabalho que eu realizo com grupo terapia de mães atípicas. Já tive a oportunidade de ouvir a história de uma delas que engravidou do marido
estando separada de corpos dentro de casa. Porque ela fazia um tratamento psiquiátrico, então tomava remédios e tudo mais, e ele adopava. Aí ele e acabava abusou, causando a violência, né, com ela, enfim. Foi... Assim, são poucos casos nessa parte de abuso, né, voltada à questão sexual, mas a maioria dos casos que a gente recebe, até mesmo lá no gabinete de atendimento individual, é violência psicológica. Isso é sério. Agora, gabinete, por que gabinete? Explica pra gente, para que as pessoas possam saber. Sim, verdade, gabinete. Então, eu sou assessora do deputado Marcos Soares e Felipe Soares. O deputado Marcos Soares ele é deputado federal e o Felipe Soares é estadual. Legal, legal. E o assessor, ele tem esse papel de estar o tempo todo observando como é que está o andamento das situações, dos segmentos dentro da sociedade, para trazer as demandas, para que eles venham estar fazendo indicações de elaboração de leis. Muito bom. Então, esse é meu papel. Tá aí. Ana, a gente hoje fala sobre essa inclusão da criança atípica. A gente tem, a última pesquisa é de uma criança a cada 31. Uma atípica a cada 31 não atípica. Isso, né? Uma típica. Mas... segundo a previsão, é de 1 para 1 em 2030. Sim. Ou seja, o aumento de crianças atípicas tende a aumentar exponencialmente. Né? Para superar aí 31, 1 a 1 é complexo. A gente tem escolas que nem sempre, ou a maioria das vezes, não tem mediador, não tem tutor, não tem orientador. Até na própria igreja não tem toda essa estrutura. Não estou falando de uma igreja específica, tá? Estou falando de num geral. E falando da igreja, porque a gente aqui sabe que atingimos um público muito grande, um público evangélico, mas o mundo não está preparado para ter esse número tão grande de autistas. Não está. É um assunto que nós, profissionais, temos que começar a buscar e estar fazendo um debate. Sim. Né? Quando a gente começou esse projeto, vamos falar assim, focado, o Bombeiro Mirim... Sim, você tem um projeto que fala sobre essa inclusão, que é o Cristo Inclui. Isso. Ele nasceu, foi até com um projeto de lei do deputado Felipe Soares. Sim. Que ele, a Lei 10.720, de 2025, em que ele fala sobre o respeito do cordão do quebra-cabeça. Exatamente. Então, é respeito, responsabilidade e representatividade. Então, através desse projeto de lei, começou a me chamar a atenção. E quando a gente começou a abrir a primeira turma, aí eu comecei a observar os pais, as perguntas dos pais. Eu posso fazer a inscrição do meu filho? Eu pode. Mas ele é especial. Sabe? Muitos pais têm um pouco de dificuldade de dizer que o filho é autista, portador do TEA. Né? Muitos têm dificuldade, muitos não aceitam. Por vergonha, por medo, de rejeição, por tudo, de rejeição. Por não saber como lidar. Que é. E tem muitos pais rígidos que não é... meu filho não tem nada. Rígido mesmo com a própria criança. Meu filho não tem nada e, para de malcriação, para de bobeira, para de fazer esses movimentos, que são os movimentos estereotipados, né? Que é o movimento das mãos, o movimento da cabeça. A questão é que as crianças fazem isso como busca de relaxamento para reequilibrar as emoções. Né? Imagina, eu já falei aqui, já falei numa palestra que eu fiz sobre o TEA, que imagina você estando num lugar que você ouve um barulho ensurdecedor, imagens que te agridem os olhos, aquela poluição visual, você não consegue falar, porque existe o autista não verbal, então não consegue falar. E as pessoas estão ali tentando te segurar e querendo que você fique parado. Mas não. Imagina você passar por tudo isso e uma ebulição de emoções dentro de você, no máximo. Você consegue, sendo uma pessoa típica, você vai sair dali, vai respirar e vai voltar. Agora, um atípico...
vai se jogar no chão, vai agredir, vai Ou gritar. então vai se isolar. É o que acontece com muitos. Exatamente. O isolamento. E muitos pais não sabem disso, não reconhecem, não entendem isso e acham que é malcriação, que é pirraça, que é bobeira. Para de infantilidade, você já está grande, já está com 11 anos. Eu sempre... O nosso grupo lá do Bombeiro Mirim, nós temos uma faixa etária de 4 anos, 5, 6. Então, tem uns meninos, né, que a gente percebe que tem uma atipicidade, dificuldade, né? Então, aí eles ficam na fila, né? Assim, quando a gente faz o trabalho de comando e ordem, né? Porque quando você vai trabalhar, a proposta do Bombeiro Mirim é você levar o civismo, a hierarquia, trabalhos educativos, campanhas educativas e também o civismo, o comando e ordem, né? É uma releitura daquela disciplina na escola, educação moral e cívica que foi deixada de lado. Foi deixada de lado. Né? A gente trabalha meio ambiente. Então, quando a gente está... Por que pareça, a criança que tem que é especial, ele consegue entender o comando e ordem. Porque é claro, é lógico. É lógico. Né? Uma das características do TEA é que ele tem dificuldades de entender o sarcasmo, a piada, o duplo sentido. Ele vai entender o sentido literal da coisa. Sentido, marcha, vire, direita, esquerda. A dificuldade também de entender o que é direita e esquerda. Agora, assim, o que me surpreende é a inteligência deles. Uhum. Porque, assim, por mais que você vê que o garoto, você acha que ele não está prestando atenção, mas ele está. Sim. A gente estava até com um profissional, um bombeiro, ele estava dando uma aula explicando, né, o que tem dentro de uma corporação do Bombeiro do Estado, quais são o tipo de fardas, quais são os tipos de equipamentos que são utilizados. Foi bem educativo e dinâmico essa aula. E o menino se levantou e começou a rodar. Uhum. Aí eu falei assim, deixa. Sim. Ele rodou. No final de tudo, ele parou, ficou olhando, aí ele fez uma pergunta profissional. Perguntou qual é o número que quando a gente precisa chamar do bombeiro, qual é o número que a gente liga para salvamento, para apagar o fogo. Ele mandou uma dessa assim, do nada? Do nada. O professor, o instrutor. O instrutor. E o único que respondeu a pergunta... Era o que estava rodando. Ele falou que era o 193. Olha aí, caramba. Então, assim, a gente conversa até com os pais, para não se preocuparem porque ele está assim, ele não está prestando atenção. Ele está prestando atenção. Sim. Você tem que saber lidar. O TEA, ele vem acompanhado muitas vezes de algumas comorbidades. Sim. Né? Uma delas que atinge 75% das crianças com transtorno de espectro autista é o déficit intelectual. Isso. Esse aí precisa ser acompanhado não só pelo TEA, mas também pelo DI, que é o neurologista que acaba entrando na jogada. Mas também vem com TDAH, vem com TOD, vem com outros tipos de... ansiedade, tem TAG, tem TOC, enfim. Eu acho que a ansiedade acho que é a pior de todas. Pois é. Agora, a questão... que leva muitas dessas crianças a entrar no quadro depressivo. Sim. E o índice de adultos autistas que cometem suicídio é alto por conta dessa depressão, de falta de ser compreendido e falta de compreender verdade. O mundo. Verdade. Eu sou da igreja lá de Jardim América, Igreja da Graça de Jardim América. E teve uma mãe que chegou e falou assim, aqui tem escolinha? Tem. Eu não sabia. Aí ela se abriu, né? Começou a chorar, dizendo que ela não tinha... Ela gostaria tanto que o filho interagisse no mundo evangélico, com a igreja evangélica, mas ela não sabia como conduzir isso, porque ela falou que ele era autista. Eu falei assim, não, traz ele aí, que a gente faz uma atividade. Minha filha, será que ele... Não, tá, a gente tem adaptações. Sim, claro. A gente estimula a criança, né? Aí eu tipo assim, bom, aqui eu vou fazer diferente. Como eu faço bombeiro, eu vou fazer com ele diferente, mas com a palavra de Deus. Então, a gente vai estimular ele. Aí ele levou o menino, realmente. Ele, muito assim, um autismo
Nível bem 3? elevado, nível 3. Ok. Nível 3 como o autismo ele é classificado, tá? Nível 1, 2 e 3. Embora algumas pessoas entram em conflito para entender isso, não quer dizer que o 1 seja o de maior necessidade e o 3 de menos. Não, é o contrário. O nível 1 é o que precisa de menos suporte. O 2 precisa de um suporte intermediário e o 3 precisa de mais suporte. Às vezes o 3 precisa de suporte para ir ao banheiro, para tomar banho, para comer, né, para ficar parado, sentado ali, tem que ficar ali do lado, né? Não com redes de contenção, mas tá do lado dele ali para ele saber que tem alguém que ele não pode falando constantemente o que ele precisa fazer. Aí ela trouxe o menino, aí eu se levei na sala de escolinha, apresentei a escola para ele. Então eu comecei a fazer um trabalho de contar a história, mas bem lúdico. Eu primeiro perguntei o que ele gostava. Animais. Então eu comecei a buscar dentro da Bíblia história voltada, Arca de Noé, para estimular ele, tem interesse. Sim, você tem que pegar no ponto que ele gosta. Que ele gosta. Para chamar a atenção. Então a gente começou. Aí eu falei, ele respondia, a gente começou aquele bate-papo, mas ele sentado. Aí ele se levanta, aí sentar. Aí eu falei assim, bom, tem que arrumar outra estratégia. Bom, como você já viu mais ou menos a história dos animais da Arca de Noé, agora vamos fazer um jogo aqui. Quando falou em jogo, ele sentou e a gente começou. Criei um jogo da velha, mas como... mas foi uma coisa assim, né? E que eu lembrei, bom, vou fazer o jogo da velha, foi o que eu fiz no Bombeiro Mirim, que a gente fez essa atividade com as crianças e foi um sucesso. Eu já estava cansada de jogar, mas ele ganhou de mim de 10-0. Sério mesmo? E toda quem errava tinha que contar algum versículo da Bíblia. Você que falou todos. Aí ele, eu vou te ajudar, vou te dizer um. Então, assim, eu vi que era um menino que dava pra gente fazer. Sim. Imagina. Agora, aí eu fiquei imaginando, esse é um. Como é que tá esses pais tentando interagir seus filhos dentro das igrejas, mas não tem profissionais preparados? Imagina isso na escola. Exatamente. Que tem 30 crianças. E se tiver um com TEA, e dificilmente é uma escola que tenha um para cada sala, às vezes são 2, às vezes é um com TEA, outro com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a criança não fica sentada. Não fica. Eu tenho um paciente que tem TDAH, mas ele tem TDAH, tem autismo e tem TOD. Então ele veio com os 3. Então, também lá no Bombeiro Mirim também tem. Já tive sessões com ele que eu começo com ele sentado e ele fica 30 segundos sentado e o restante ele fica em pé, vem para a mesa, volta, anda, né? E na cadeira ele vira quase de cabeça para baixo, né? Depois que os pais, né, encontram um médico que ajusta a medicação... Aí sim, ele começa a ter... tanto que hoje em dia eu faço a sessão com ele, fica sentadinho... Que é necessário. Não, é necessário ele ter a atividade ali educativa, uma atividade ali lúdica, mas é necessário ter a medicação e o acompanhamento. Não tem como. Né? Não dá para você trabalhar com uma criança que é autista só no comportamental e não trabalhar no biológico. No biológico, é necessário. Ele tem déficit de melatonina, então ele dorme mal, ele dorme pouco, ele tem dificuldade para dormir, então tem que vir com uma suplementação de melatonina para dormir. Tem que ter uma suplementação tem que ter uma medicação que é muito comum, risperidona, para conseguir controlar o excesso de pensamentos que ele fica na hiperatividade constante. Então, são profissionais que vão regulando isso. O transtorno do espectro autista é um transtorno que não dá para um profissional apenas cuidar da criança. Tem que ter uma equipe. É uma multi-equipe, né? São multiprofissionais. É o pediatra, é o neurologista, às vezes é o psiquiatra junto, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, é o fisioterapeuta. Aí você entrou num ponto que a gente começou até mesmo tentar ajudar. Porque tem mães que fazem assim, a psicologia num local, o neuro é no outro local, e eu tenho que ir lá não sei para onde. Então, essa mãe, ela vive de segunda a sexta, levando-se o seu filho para fazer vários atendimentos, que é necessário. Ela não pode trabalhar porque não tem quem leve. Não tem quem leve. Geralmente o pai some. Exatamente. Mas não vou nem falar disso porque já me estressa aí, só de pensar. Dizer, então, assim, quando a gente depara com uma situação dessa, que chega nas nossas mãos. Gente, a gente está ali, primeiro dentro de um gabinete que a gente atende
qualquer pessoa. Sim. E segundo ponto, nós estamos em alguns locais... Porque o gabinete, tanto do Dr. Marcos Soares quanto do Felipe Soares, não atende apenas pessoas da Igreja da Graça, atende todos os lugares. Todo mundo, todos até os quem lugares. não é cristão e evangélico. Até quem não é cristão, isso. Então, assim, a gente tem que ter mecanismo, até redes ali, para a gente estar encaminhando essas pessoas. Sem dúvida. Então, assim, até interessante, né? Que, assim, que o próprio deputado Marcos Soares descobriu um espaço, e eu não conhecia. Um espaço interessante. E esse espaço ele tem uma equipe multidisciplinar. Uau. Uma equipe que trabalha com as crianças, com essa especificidade, né? A criança com autismo, TTAH, enfim. É um lugar que tem todos esses profissionais reabilitação dispostos e disponíveis para atender. Sim, aí eu fui, visitei e tal. Então, a gente fez uma parceria. Olha que legal. Então, assim, o Bombeiro Mirim está ali. Mas se eu ver que a criança precisa de um acompanhamento mais específico, ou não tem, ou a mãe está perdida, não sabe como iniciar, a gente já inicia nesse local. Entendi. Então, assim, a gente não pensa só estar trabalhando ali no projeto, ou dentro da igreja, ou ali no projeto no bombeiro. O Cristo inclui o Bombeiro Mirim, ele não é apenas um trabalho que acontece de tal hora a tal hora, naquele dia da semana e acabou. Acabou, gente, pode ir para casa, vai embora. A gente tem esse contato com essas crianças. Só no Engenho da Rainha, nós estamos com 110 crianças. Nossa! Itaguaí, 225 crianças. E esse número é frequente todas as semanas? Não, todos assim, todas as quintas, todos os sábados. Não, esse grupo todo vai certinho toda semana. Certinho. Nossa, é muita criança. E tem criança. Onde é que vocês realizam esse trabalho, o Bombeiro Mirim? Nós estamos no Engenho da Rainha, Conjunto dos Ferroviários, em Pilares, Madureira, no Shopping Tem Tudo, e em Itaguaí, na Igreja da Graça de Itaguaí. Então, tem 4 unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. E a gente sabe que o Bombeiro Mirim, ele aceita, então, de tudo. Tudo. Menino, menina, criança atípica e atípica. Nós temos até uma criança cadeira de roda. É mesmo? Por quê, gente? Aí você, mas como ele vai ser militar? Que a gente, às vezes, ouve, né? Não, ele não vai ser militar. A gente está estimulando ele para, de repente, despertar uma profissão. Existem os cadeirantes que são esportistas. Exatamente. Eu já vi corrida de para-atletas que eu, conseguindo correr, não ousaria entrar na competição. E outra, quem disse que militar não pode ser uma pessoa atípica? Não está escrito. Onde é que está escrito isso? Não existe isso. Bom, vamos lá. O Bombeiro Mirim, ele então recebe de todas as crianças. Como é que você cuida ou trabalha para incluir uma criança atípica dentro do Bombeiro Mirim? Assim, vem pelos pais, né? Então, quando a gente percebe que aquela criança, ela tem, né? Ela está ali, às vezes chega chorando, às vezes chega forçada, às vezes não é o momento dela. Então, a gente explica, deixa ela olhar. Então, quando ela se sente, de repente, poxa, eu gostei, ela começa a interagir, é por ela mesma. Então, ela começou a entrar na fila, ela começa a entender a noção do que é a ordem, do que as atividades, assim. Então, assim, a gente consegue, na simplicidade do trabalho que é realizado, não só comigo, tem eu como assistente social, tem a enfermeira, que é a Marli Vicente, tem a nutricionista, Maria Lúcia. Por quê? Esses profissionais são importantes. Tem crianças que são autistas, não comem. Sim, tem uma seletividade alimentar? Muito complicado. Teve um que estava internado. A nutricionista acompanhou essa criança. Olha aí. A mãe pedindo, pelo amor de Deus. Eu disse, não, pode deixar, a nutricionista aqui do projeto vai Às vezes, uma criança atípica, para ter um alimento novo, vamos colocar uma maçã. É complicado. Às vezes levam 2 a 3 meses para inserir essa fruta na dieta da criança. E a gente tem uma atividade com a nutricionista falando sobre os alimentos, a importância dos alimentos.
Aí. Qual é a qualidade? Então, como é que é a maçã? Então, a gente leva pedacinhos de fruta. Você tem que trazer para a realidade deles, exatamente. Né? É assim que é o nosso Ou melhor, trabalho. levar para a realidade dessas crianças. Dessas crianças, como um todo. Hoje, o nosso Psicologia e Propósito fala sobre a inclusão de crianças atípicas. Eu estou conversando aqui com a assistente social Ana Ruth, está esclarecendo vários detalhes do projeto Bombeiro Mirim, que atua aqui em 4 lugares no Rio de Janeiro e faz uma absorção dessas crianças de forma que, primeiro, elas não se sentem diferenciadas. Elas são como todas as outras. Eu acredito que seja o desejo dos pais de... o meu filho ele tem que ser tratado como todos os outros. Não gosto de... não, ele tem isso. Não pode. Não pode, porque... Não. A ideia é ver a criança brincando na areia, se sujando com todas as outras. Teve uma mãe que falou assim para mim, poxa, o meu sonho é ver meu filho interagir numa atividade, qualquer atividade. E hoje ela está vendo o filho dela interagindo. Uau, que demais isso. Tá vendo? Isso é revolucionário, né? Porque a criança... Às vezes, assim, às vezes, trabalhar com criança é até interessante, que a gente aprende. Sim. Na verdade, já todo mundo aprendendo. Eu estou aprendendo com eles, eles estão aprendendo comigo. É verdade. E as crianças entre si estão um aprendendo com o outro. Porque, assim, é incrível troca, é uma troca, porque é engraçado. Quando um erra alguma coisa, o outro vem, não é assim, vamos fazer assim. Você não esqueceu a aula passada? Eles são demais, cara. Eles são assim, demais. Sabe? E o próprio, o que a gente chama assim especial, o atípico, ele às vezes, ele mesmo explica. Não, ele não falou isso, não. Ele falou isso. Quem pensa que eles não gravam as coisas se engana. Eles gravam muito. Uma vez eu fiz uma sessão com 3 crianças, porque eu queria trabalhar habilidades sociais com elas, e aí eu perguntei assim, e se fizer isso, isso e isso? Qual é o problema? A gente trabalha muito também a habilidade social. Aí o outro falou assim, era só você sentar e deixar lá que a professora resolvia o negócio, você tá querendo brigar com ele. Eu falei assim, então você sabe, né? Tá vendo? Eles sabem. Olha, gente, é um barato trabalhar com crianças atípicas. Eu gosto muito. Tanto que aqui no nosso Psicologia e Propósito, todas as vezes que a gente trata desse assunto, vem comigo, porque eu sou apaixonado por criança de uma forma assim, muito especial. Hoje, falando sobre a inclusão de crianças atípicas. É uma realidade que os pais, às vezes, que conhecem um assunto, ficam um pouco receosos, com medo. Será que vão receber bem meu filho? Ele vai ser bem tratado? Eu conheço mães que ficam preocupadas de deixar o filho, que é portador de TEA, do transtorno do espectro autista, com outra pessoa. Será que vai maltratar? Vai abusar? Vai fazer alguma coisa? Vai alimentar? E se ele se rebelar e quiser bater na tal pessoa? Como é que essa pessoa vai reagir? Hoje, nessa conversa aqui do podcast, a gente fala com Ana Ruth, assistente social, está aqui comigo hoje. Já apresentei no bloco passado. Ana, os voluntários que trabalham no Bombeiro Mirim, né, são pessoas que, acho que para ser voluntário já tem um espírito altruísta muito forte. Sim. Né? Ninguém se doa. E é mais fácil você doar dinheiro do que doar seu tempo. Dinheiro porque você sabe que você vai conseguir de novo. O tempo não. Né? E voluntário, ele doa o tempo. Ele doa a atenção, ele doa o momento da vida dele. Como é que você, ali no Bombeiro Mirim, né? O Bombeiro Mirim está dentro do Cristo Inclui ou o Cristo Inclui está dentro do Bombeiro Mirim? Só me explica. Está um ajudando o outro. Né? Entendi. Porque o Cristo Inclui, ele foi uma conversa, né? Que a gente teve com alguns pais e eles nos relataram a dificuldade que tem, né? Então, Cristo Inclui pode-se dizer que é um movimento? É um movimento. E o Bombeiro Mirim é a atividade que vocês realizam em 4 lugares no Rio de Janeiro. Que é Engenho da Rainha, Pilares, Madureira e Itaguaí. Agora falando dos voluntários, né, que estão ali, e também os instrutores. Sim. Como é que vocês preparam eles para lidar com crianças atípicas? Porque o portador de TEA, ele pode ser
ter a comorbidade de hiperatividade ou pode ter TOD, que o TOD não aceita uma ordem. Sim. Ele não aceita alguém superior a ele determinando o que ele tem que fazer. Como é que vocês preparam esses voluntários? Porque possivelmente eles chegam lá com o desejo de ajudar, tem até uma formação ou uma especialização naquela área, mas não com TEA. Como é que vocês fazem? Quando a gente começa a atividade do projeto Bombeiro, do trabalho, né? Vamos falar do projeto Bombeiro Mirim. Então, a gente já tem uma equipe que já tem uma experiência, assim, com essa área, né? Tanto que não só a enfermeira como a nutricionista. Os instrutores, vamos dizer assim, mais profissionais, que são os bombeiros, né? Incrível que pareça, eles têm um trabalho dentro da corporação com as crianças que têm essas... ele recebe muitos estudantes de escolas, né? Entendi. Municipal, privadas. Então, eles têm contato já. Já tem contato, já. Isso então, facilita. Muita coisa. E aí, quando vocês recebem alguém que não tem essa experiência, o fato de vocês compartilharem o mesmo espaço... Aí a gente já, primeiro com esse profissional, a gente conversa com ele, faz um pequeno treinamento, né? Capacita ele melhor, para ele poder atender. Entendi. Trabalhar com aquelas crianças, né? Mas a gente busca mais os que têm mais experiência, até Perfeito. Mesmo porque... Para facilitar também, Para facilitar, né? Isso, exatamente. Olha, outro trabalho que a gente faz, primeira coisa que a gente faz dentro do projeto, que tem, assim, várias aulas, né? São aulas, né? Primeiro socorro, cordas de nós, atividades com coordenação motora, né? Tem a parte da nutricionista e tem a parte dos profissionais que realmente... Os bombeiros, né? Então, eles trazem as atividades, o que é salvamento terra, salvamento de água, enfim, né? Então, ele traz toda aquela estrutura, o que é dentro de uma corporação. Tem bombeiros que são professores, matemática, ciência, tem bombeiros que são do trabalhos internos, não é só os externos, enfim. Sim. Então, assim, eles têm uma noção do que é uma corporação na área do bombeiro do Estado, né? O que é esse quartel, como é que é um quartel. Então, eles levam todos os equipamentos lá para a atividade. E a gente, antes de chegar nessas aulas, a gente tem um trabalho com essas crianças que são com os cães terapêuticos. Uau, que demais! Esses cães também são dos bombeiros? São da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Que barato! Isso gera... Isso são todos os órgãos que são os parceiros dentro do projeto. Entendi. Quando você recebe essas crianças, tem aquelas que são típicas. Sim. Você já presenciou bullying? Já. E como foi? Já, nossa, já. A criança, né, estavam fazendo umas atividades e o bombeiro chamou, né, um menino, justamente, que tem ele é autista, né, e ainda é grande, fortinho, né. Então, a gente tem essa faixa etária, muito de 11, 10, muito. Meninas e meninos. Então, quando ele chamou o menino para fazer o rapel, né, fazer como é que é o salvamento de corda, né, qual tipo de nós temos que dar na pessoa para poder salvá-la. Então, chamou o menino, esse menino. Então, ele foi, né. E ele, nossa, vai quebrar a corda, garota. Aí todo mundo riu. E ele ouviu? Não, ele não ouviu. Certo. Mas eu ouvi. Aí eu parei na mesma hora, professor, eu só quero que vocês olhem a pessoa que está sendo salva. Independente do tamanho, forma, se é pequeno, se é bebê, se você não salvar, você vai perder a vida. Observem. Aí eles ficaram olhando para cá, pra minha cara. Eu falei assim. Então, aí eu falei assim, vocês estão rindo, mas é muito sério. Porque imagine se esse menino está buscando ser salvo e o bombeiro não consegue tirar ele da situação. Agora, imagine você que é um bombeiro a pegar um menino igual a ele, se você não levar a sério a sua profissão.
olhando assim. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes é a brincadeira, às vezes é uma piada. Eu acho que aqui não é um momento de piada. Não, vocês têm que pensar como é que esses homens que estão aqui dando essa aula para vocês, aqui é apenas uma apresentação. É uma demonstração da vida real, né? E a vida real deles lá? Às vezes, o garoto é salvo e o bombeiro não. Sim. Isso acontece, então, infelizmente, também. Olhem isso. Então, vê esse lado. Infelizmente, não que um salve e o outro não. Infelizmente, é que não consegue salvar os dois sempre. Né? Então, cuidado com o que vocês falam. Cuidado com as risadas. Cuidado, porque ele é um bom isso, momento assim, para trazer essa consciência, a reflexão, né? E a reflexão. Então, vocês estão rindo, mas cuidado. Nós temos que ter o cuidado. Momento de rir, momento de falar, né, sério, momento de prestar atenção. Sim, verdade. Então, assim, é uma forma que eu não atentei por que eles estavam rindo por causa dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, demonstrei para eles refletirem o que eles estavam fazendo. Agora, nessa atividade dos nós, salvamento, né, de corda, ele chamou uma criança autista. Sim, sim. Existe alguma adaptação para esse tipo de atividade do Bombeiro Mirim para as crianças que são autistas ou com TDAH? Ou eles conseguem fazer? Conseguem. Muito interessante, assim, que todos queriam participar. Imagino. Acharam que era uma coisa diferenciada. São o Tom Cruise de Missão Impossível, né? Que vai descer no negócio. Um negócio assim, foi isso mesmo. Até eu queria fazer aquele personagem, só para ver como é que é aquele negócio, mas enfim. E o importante é que o trabalho do nó, a gente trabalhou a coordenação motora. Isso é fundamental. Porque tem criança que não sabe dar o nó. Exato, é verdade. Então, ali ele aprendeu certos nós importantes, né? Cada atividade, ela nos surpreende. A psicometria, né? A psicomotricidade é a palavra, eu estava tentando buscar aqui na mente. A psicomotricidade, que é a ligação do seu psique, da sua cognição, com toda a movimentação, toda a parte motora, né? Que você, para puxar alguém, você tem que saber que força você vai exercer. É interessante que a criança típica talvez vai conseguir, com mais facilidade ou naturalidade, saber os movimentos. A criança atípica não consegue tão facilmente. Porque a criança atípica, ela tem o hábito do pareamento. Fulano fez assim, eu vou fazer assim. Vê e copia. O atípico, ele tem que ser estimulado a fazer esse pareamento. Né? Fulano está abrindo a boca para falar. Então, às vezes tem que ensinar a abrir a boca para poder falar, né? Agora, como é que você vê assim o papel da assistente social para fazer esse acolhimento? Porque você não está em todos os lugares. Não. E tem uma assistente social em cada lugar? A gente faz rodízio com os próprios profissionais. Certo. Enquanto eu estou, exemplo... eu estou no Engenho da Rainha, porque são dias. Engenho da Rainha é umas quinta. O único que bate os dias é os conjuntos ferroviários e Itaguaí. Aí, esses dias que eu tenho que me revezar. E quando eu estou em Itaguaí, a enfermeira com a nutricionista está no conjunto ferroviário. Entendi. Aí, quando eu fico no conjunto ferroviário... Elas vão para lá. Aí, a mesma coisa são os profissionais, quando a gente faz esse convite. Tem essas atividades todos os dias da semana? Tem, todo dia. É toda semana. Vixe. Não é de 15 em 15 dias, não. É toda semana. E aí você toda quinta-feira, todo sábado, toda sexta-feira. Sexta-feira também. Quinta e sexta não tem problema de rodízio, porque a gente só faz rodízio das aulas, mas eu sempre estou presente nas quintas e sextas. Olha só, você pontuou no bloco passado que se você perceber uma criança que tem algumas características que podem ser relacionadas ao TEA, você chama os pais e conversa, né? Esse é um tipo de acolhimento padrão? Sim. Porque quando vocês percebem, o que vocês fazem? Quando a gente percebe quando a criança está muito isolada, não consegue interagir. Então, já olha,
dizer assim, ó, esse ali tem que fazer um trabalho diferenciado. Uma pergunta que muitos pais vão querer saber. Isso. Como vocês diferenciam o isolamento da timidez? Assim, a timidez que o tá ali junto, mas tá tímido de querer fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. O isolamento é quando ele se afasta do grupo. Literalmente, ele se afasta. Ele pega e vai para alguns metros de distância. E fica sozinho, e metros de distância. Aí é o momento da gente chegar perto dele. O que eu faço? Qual a minha estratégia que eu uso? Vem cá. Não quero fazer. Não, mas pode ser meu ajudante? Você quer ser meu ajudante? Estou precisando tanto de um ajudante. Aí ele dá a mão e fica ali do meu lado. Uhum. Então, você está aqui sendo meu ajudante, está aqui meu ajudante, pessoal. O que ele falar aqui, todo mundo tem que cumprir o comando dele, entendeu? Mas ele não fala. Às vezes chora. Tá ali. Para criança com TEA, é muito comum a lógica. É a lógica, né? Como eles não vão fazer na brincadeirinha. Né? Não é que eles não brincam, mas estou falando assim, como eles não vão entender o sarcasmo, né? O que está subentendido, para ele a lógica é o que vale. Então, assim, não quero fazer a atividade. Não, vou fazer, vou ficar aqui. Isso é mesmo. Mas a Ana pediu para eu ser auxiliar dela, ajudar. Eu tenho uma lógica para ir. Eu vou lá para poder ajudar. É assim. Né? Gente, a gente está falando... Às vezes às vezes com 3... do lado. Vixe. Ó, essas coisas que a gente fala aqui... contribui muito para que você possa usar a lógica com o seu filho, caso ele seja portador de TEA. O que eu acho que está estragando muito, assim, um relacionamento, os pais, filhos, é a questão do celular. Uhum. Nossa. Então, assim, aí até veio um projeto, achei maravilhoso lá do governo federal, foi a questão do proibir celular nas escolas. Sim, né? sim. Menos tela, mais livros. Então, foi até uma proposta, até do nosso deputado Marcos Soares. Ele aprovou, né, ali incentivou essa questão. Hoje, graças a Deus, o celular não entra nas escolas. É verdade. Mas vou falar uma coisa, o celular realmente... Aí, quando o garoto não quer fazer, a mãe, celular na mão. Sim. Se tornou uma estratégia. Isso. Porém, é aquela semente de erva daninha que você planta e uma hora ela vai brotar e vai estragar todos os outros frutos. Sabe o que a gente teve que fazer, assim, para até mesmo a criança interagir mais nas atividades lúdicas? Nós fizemos tipos de jogos, games, mas não é game de celular, mas enfim, com o material mesmo. Certo. Né? Então, com garrafas, com pau de vassoura, físicas, com né? Atividades físicas, né? Para eles acharem, às vezes a gente fala assim, olha, eu quero que vocês encontrem ali quais as cores azuis das garrafas tais. Então, você tem que arrumar a estratégia de vocês. Então, eles vão no caminho, assim, tem gente que assim, errou, volta. Então, assim, é uma forma deles entenderem que o celular não é tudo. Tem ali a vida real, que você pode estar ali... de repente, até ter outras ideias, sei lá, incentivar aquela criança para alguma outra coisa da vida dele. Tem um que falou assim, eu gosto de jogos, mas eu vou me profissionalizar para eu criar jogos para idosos melhorar as suas memórias. Não, olha o garoto tirou isso, eu não sei. Legal, rapaz. Do nada o garoto falou isso. Que demais. Eu falei, lá de Itaguaí, eu falei assim, meu Deus. Tem que ter esse menino para perto aí, porque, não, ele não para. Ele não para? Ele é do meu tamanho. Não, mas é inteligente. Sim, então, imagino. ele presta atenção na hora que ele fica, então ele fica ansioso. Possivelmente tem contato com algum idoso que está tendo perda de memória, ou que seja portador de Alzheimer. Aí ele já está prestando atenção ali aquilo que vocês fazem. O interessante é que essas atividades demonstram para a criança um mundo real. Sim. Né? Que desperta essa criatividade, como você falou. Sim. A criança autista e o adulto autista também, ele tem ele gosta das coisas reais. Sim. Imagina isso. Vai ter dificuldade para imaginar. Sim, vai. Sim. Porque a imaginação deles não é como a de uma criança típica. Não. Então, essas atividades com elementos, né, com bambolê, bola, cubos, enfim, com esse tipo de material,
contribui para que ele Cordas, possa ter noção de espaço, Isso. né? Perfeito. Noção de toque. Isso mesmo. Sensorial. Crianças atípicas têm uma necessidade, às vezes elas querem sentir algo diferente, a espuma, aqui, o tracejado. Enfim, isso facilita e atrai. Isso Ajuda inclui. muito, isso. Inclui bastante. Né? Assim, nós fizemos isso quando nós levamos todos os equipamentos que existem dentro de um quartel de bombeiro. Eles tiveram essa oportunidade de tocar a jaqueta, aquele material de... como é que é? O macacão de camuflagem para entrar num incêndio, né? Então, eles botaram o capacete, sentiram, nossa, é pesado! Quer dizer, e tiveram esse momento, né, de tocar naquilo, né? E assim, e como você falou assim, que é muito... O Brasil vai ter até um aumento grande de crianças, né? Atípicas, né? Então, é o momento da gente pensar, né? Profissões para ajudar essas crianças a assumir essas vagas. Aí, né? Ana, a gente entra numa questão extremamente complexa. Sim. Por quê? Precisamos ter educação para as Sim. crianças atípicas. Sim. Para que elas se profissionalizem dentro de suas possibilidades e suas condições, Verdade, enfim. É. Se a gente tiver um aumento gigante, real, se essa projeção de 1 para 1, uma criança autista para uma criança atípica para uma criança atípica, a gente pode ter uma defasagem de jovens Muita coisa. no mercado de trabalho, Sim. que vai quebrar a previdência social, Sim. E aí vem desencadeando. que pode desenvolver uma diminuição na taxa de natalidade, Sim. aumento do serviço de saúde. Sim. Gente, a gente está falando aqui em 2025 e talvez 2030, 2035 a gente pegue esse programa e fale assim, olha, a gente avisou. E deixa eu falar uma coisa, tem igrejas que estão se preparando. Eu acredito. Tem igrejas que estão se preparando seus como é que é? Professores, né? Tinha de escolinhas. Sim. O culto vai precisar ser readaptado. Tem que ser adaptado. Tem que ser adaptado. Porque crianças com hipersensibilidade auditiva vai ter que usar o fone, né? O isolador sonoro. Então, já tem igrejas que estão se preparando para isso. Aquelas projeções muito coloridas pode atrapalhar e pode afetar. Vai ter que ir para uma coisa talvez com menos intensidade de cor, com uma luz mais adaptada. Aí eu falei assim, nossa, aí já estão querendo mudar a igreja. Não é isso, mudar a igreja toda. O que acontece, gente? Agora eu vou trazer essas crianças vão ser grandes. Um assunto, um momento bíblico. Quando Jesus estava dentro daquela casa, que aquele homem paralítico não podia entrar, eles furaram um teto para ele descer. Isso, para ele descer. A gente vai precisar fazer algumas coisas para conseguir receber essas pessoas. Porque assim, elas estão buscando. Eles querem. Ó, tem um menino que é autista, ele se formou em médico. Tá aí, a gente tem algumas séries, né, de streaming, como The Good Doctor. Ele esteve até lá com a gente. Tem algumas séries que demonstram isso. Né, mostrando a realidade. Gente, existe o TEA, o portador de TEA, com déficit intelectual, mas tem também o portador de TEA com altas habilidades. É, verdade. Tem. Os dois precisam de cuidado. O déficit intelectual ele vai ter talvez uma certa dificuldade para conseguir ler, para conseguir detectar as cores, vai ter as suas limitações. Mas o altas habilidades, aí é só deixar na escola que... Não, ele se isola porque ninguém o entende, ninguém consegue falar o que ele está falando, entender o que ele está falando. Isso. Ninguém consegue ensinar ele nada, porque ele já aprende tudo muito rápido. Isso é uma coisa assim que... Eu entrevistei um menino com altas habilidades aqui no CJC, que ele falou assim, eu vou para a escola só para ajudar os meus coleguinhas a aprenderem. Eu acredito. Tá perdendo a graça, porque não tem nada para mim. Teve um pai que falou assim, olha, ele é muito assim, ele é muito exigente de si mesmo, porque... Aí eu fiquei olhando assim, mas você quer dizer o quê? Que o que a gente está ensinando, ele vai ser muito crítico. Muito pelo contrário. O garoto ajudou em muita coisa. É mesmo? Quando eu olhava o garoto, eu falava, meu Deus, chegou o garoto crítico. Chegou o crítico. Não, o pai falando. Mas o garoto era muito inteligente.
Aí eu falei assim, você vai me ajudar hoje, você vai ser meu ajudante hoje. Aí eu desafiei ele. Ele gostava de desafios. Entendi. E ele me desafiava. Eu disse, você vai... O que, Tia Ana Ruth? Você vai montar hoje o circuito do pessoal. E você vai explicar como é que você montou o circuito. E o pai viu ele fazendo isso? Viu. Porque às vezes o pai é muito crítico, mas dentro de casa não sabe utilizar essa inclinação dele para buscar algo melhor. E aí que eu entro aí, que é a igreja que é importante para esses pais, para essas famílias. É isso que eles estão buscando. Às vezes encontra dificuldades, barreiras. O Bombeiro Mirim tem algum fechadas. O Bombeiro Mirim tem algum projeto de trabalho com os pais dessas crianças? Sim, a gente sim faz a reunião com eles. Né? A gente, não só eu, como a enfermeira também. Mas não é só eu que faço mais a reunião com esses pais, entendeu? Porque aí vocês vão acompanhando dia após dia, né? Sim. Agora, o Bombeiro Mirim já está há quanto tempo em ação? Ele começou foi um projeto piloto nos conjuntos ferroviários. Sim. Então, ele começou desde 2021. Nossa, já tem 4 anos. Já. E desses 4 anos... Quantas crianças já passaram pelo Bombeiro Mirim? Pela gente? Nós já estamos aí com quase 1.000 crianças. Nesses 4 anos? Nesses 4 anos. Nossa, criança pra caramba. E tem uns que continuam até hoje. Não quiseram sair. É mesmo? Vai até que idade? Olha, a gente não trabalha com idade. A gente vai com período. Então, vamos dizer, começa em março, a gente encerra em dezembro. Certo. Depende da turma. Depende da situação também da turma. A gente até segue o ano seguinte, né? Geralmente, a gente tem uma formatura. Então, tem quem faz uma vez, teoricamente, não vai fazer no outro ano. Não, no outro ano, tem muitos que querem. Mas o que eu faço? Vai fazer tudo de novo? Não. Vocês vão ser os líderes. Ali entendi. Os ajudantes, alguns vão ter os líderes, né? Para estar ajudando as crianças que estão chegando para a formação. Olha, é uma coisa interessante que eu fico assim, em Gendarraí, eu fico assim. Que demais. Às vezes eu nem faço nada, os meninos já montaram tudo. E tem aqueles que a gente observa que quer mais, né? Que pode ser inserida em alguma outra coisa mais. E a gente, então, começou a buscar parceria, foi no ano passado. Com o projeto Profesp, né? Que é Forças Armadas, mas do esporte. Certo. Focada na questão esportiva. Então, vinculado junto ali à Marinha, né? E a gente conseguiu fazer parcerias. Uau, que demais. Essas parcerias dão força. Muita E coisa. aí projeta, né? Qual é o próximo passo para o Bombeiro Mirim? Esses meninos. Pensando já em 2026. Olha, já no 25 nós encaminhamos 4 lá aí para essa área marinha. Que demais. 2026 vai ser mais ainda. Nós vamos ter uma formatura agora. Que legal. Mas eles estão com a gente, estão lá. Estão assim, sabe? E 2026 é tentar crescer mais ainda. Expandir para mais um outro polo, Abrir mais né? polos, isso. Show de bola. Bom, esse foi o nosso Psicologia e Propósito aqui. Ana Ruth conversou muito sobre o processo de inclusão dentro do projeto Bombeiro Mirim, que já está aí em ação há 4 anos aqui no Rio de Janeiro. Já recebeu cerca de 1.000 crianças que tiveram instrução, formação, conteúdo e, principalmente, a civilidade. Saber viver em cidadania, em sociedade, saber viver com as pessoas. Gente, isso não tem preço. Ana, quem quiser ficar por dentro, até de quando vai abrir as próximas inscrições, né, acompanhar nas redes sociais, como faz? Aí a gente tem pode entrar no meu Instagram, @ruth.ana, ou em Madureira, né? Segunda, quartas e sexta, ali no shopping tem tudo. A gente tem um atendimento direto, que é bom, né? Até a pessoa conhecer lá, né? É verdade. No shopping tem tudo. Ou telefone, não sei se eu posso dar o telefone. Pode, né? manda ver. É o 97180-3536, que a gente tem um prazer de dar esclarecimento, explicar melhor, falar melhor, né? Sobre o trabalho, as atividades que são realizadas, enfim, né? E o importante é que a gente quer trazer o quê para as famílias, para a sociedade em si, né? Que a inclusão é importante. Perfeito. O pouco que você faz no acolhimento, no ouvir, no olhar,
você já está inserindo uma criança. Tá ótimo. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Espero que você volte aí trazendo outras novidades e a gente conversando sobre outros assuntos aqui de Psicologia e Propósito. Foi. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido, aprendido e compartilhado um pouco com a gente desse assunto tão importante nos dias de hoje. Você, fique com Deus e a gente se vê na próxima. Esse foi mais uma edição do Psicologia e Propósito.